Mas eu vou te dizer o pior. Pandemia, eu já era DPO de uma empresa muito grande no Brasil. Eu já tive caso onde a mulher comprou um teste de gravidez na farmácia, a famosa farmácia que você dá o seu CPF, e foi mandada embora porque ela estava tentando engravidar. E a lei trabalhista não só diz que quando tá grávida. Tentando Qual que é a engravidar. defesa de uma mulher que tá tentando engravidar se ela tem os dados dela expostos dessa forma? Então é muito grave. Pra mim é uma coisa simples, porque não é que a governança... Eu poderia fazer um corte aqui, que a governança não se aplica pra eles. Pronto. Mas isso não significa que a governança não é importante pra ele. Do lado que eu trabalho de segurança da informação, eu vou exigir de um cara que tem uma vendinha a segurança da NASA? Faz sentido nenhum. Mas Você tem que alguma adaptar. coisa ele tem que ter. Isso, é isso que eu ia falar. Sabe aquele caderninho da Tilibra que você usa assim e ele faz ali um livro caixa do jeito dele? Isso é governança para o micro e pequeno empreendedor. Porque no fim do dia ele tem que saber quanto que ele ganha e quanto que ele custa para ele mesmo. O próprio chat faz uma coisa que eu acho boa e ruim ao mesmo tempo. O chat, o freemium, que é o não pago, o de graça, ele tá explicitamente na transparência dele, que aí nós podemos entrar nesse detalhe. O quão transparente é uma política de 140 páginas, ou seja, nada transparente, mas ok, outro detalhe. Ele coloca explicitamente na política que ele vai usar os seus dados para treinar a habilidade deles. Na de graça. Na paga, isso diz que ele não será usado. Então, nitidamente, você é o produto que todo mundo fala. Buenas, 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 seja muito bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Aqui do meu lado, Bruno Bertozzi, Mais um. o monstro. Que é isso. Tamo junto, mais um, hein? Vamos pra cima. Bora que esse hoje tá bom. Hoje o podcast vai ser muito, muito legal. Os papos de bastidores aqui que a gente estava trocando ideia, né? Sempre os bastidores ficam... Mais interessante do que às vezes mais interessantes que ao vivo. Né? Porque querendo ou não, nos bastidores a gente pode conversar coisas que muitas vezes no ao vivo não dá pra gente trazer, mas que a gente estava trocando ideia aqui e o universo que a pessoa que tá na nossa frente aqui, o convidado de hoje, vai trazer pra gente é algo surpreendente. Eu mesmo já tô com algumas lições de casa e eu quero aproveitar aqui o nosso podcast para pegar uma consultoria grátis. Eu acho que esse é o momento aí, uma galera. consultoria grátis. Hoje... Porque quando a gente fala de dados, né, sensibilidade de dados, a gente percebe que quanto mais a internet e a inteligência artificial avança, mais nós estamos expostos. Do ponto de vista de usuário final, como eu lido com isso, eu acho que não dá nada. Eu até prefiro entregar logo meus dados, porque a internet se molda aos meus interesses, sabe? Tipo, mostrar o que eu quero e tudo mais, e os anúncios e tudo mais, vai me entregando o que eu mais preciso. Só que existe uma faca de dois gumes aí. Até onde a gente tem que não se preocupar com isso? E mais, como empreendedores, o que a gente precisa fazer para garantir que as coisas não saiam do nosso controle? É isso, mas acho que o mais legal também de hoje é que a gente tem uma versatilidade de assuntos muito bom. Gigante. O cara que tá aqui na frente é monstro. Além de tentar esconder nossa cara aí com a tarjinha, que ele vai explicar. Ele vai explicar. Mas tem um monte de coisas aí dentro nos contextos gerais que isso é muito legal para o empreendedor, enfim, todos os tipos de empreendedores vai ter uma amplitude muito legal. Bora apresentar logo. Trazer insight para o papo de hoje. É isso. Estamos aqui com Lucas Paglia. Meu caro, muito obrigado. Prazer, obrigado, pessoal. Obrigado. Convite por estar aqui pra gente trocar essa ideia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui. Acompanho, já vejo amigos, inclusive, estando aqui. Então, de fato, é um prazer estar aqui. E cuidado com seus dados. É isso que eu quero entender melhor hoje. Mas, Lucão, cara, antes de a gente entrar na tua vida hoje, o que você faz e tudo mais, me dá um overview do Luquinha. De onde ele veio, onde você nasceu, referências familiares, pai, mãe, teve presente, o que você queria ser quando crescesse, como que foi o overview disso para a gente trazer contexto para a vida de hoje? Dá um geral para a gente aí. Pô, não podia falar diferente que hoje em clima de Copa, todo mundo queria ser jogador de futebol. Pô, é verdade. Acho que essa daí é uma coisa que a gente já sonhou. Não tinha o joelho dom, né? não deixou. O joelho não deixou, né? Aquela piada interna. Mas brincadeiras do futebol, que eu até jogo hoje brincadeira... Futebol da OAB, de advogado, né? A gente ainda faz um campeonato. Legal que lá, se tiver problema, já sai com... Cara, e é chatíssimo, né? Já sai com habeas corpus. Pro árbitro é o pior, porque todo mundo argumenta o tempo inteiro, né? O árbitro odeia pitar jogo nosso, porque todo mundo tem motivo pra estar certo, né? Então, advogado é complicado. Mas, de fato, eu tenho uma criação assim, eu venho de família de médicos. Meus pais presentes, casados ainda, uma coisa meio rara hoje, de certa forma, mas aos trancos e barrancos ali me ensinaram nessa...
relevância de estar perto, essa relevância familiar, que é uma coisa muito presente na minha vida. Eu também sou casado hoje, e isso é uma coisa que é importante na minha vida, né, pessoal, ter essa troca com a minha esposa, ter essa troca no dia a dia, isso é fundamental para mim de apoio, de crescimento, que eu tive em casa. Então, isso é uma coisa que é importante, mas todo mundo do lado médico. Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, casado com a minha irmã, todo mundo é médico. E eu fui o primeiro advogado. Então, assim, todo mundo... O que você vai fazer? Defender todos os médicos. E adiantou, já tive que fazer isso. Mas o lado era, cara, todo mundo imaginava que eu ia para um lado de medicina, né? Até facilidade de alguns tópicos na escola. Abertura, às vezes, de outros... almoço e jantar em casa, a gente só falava disso, né? Os caras quase comemoravam. E o relacionamento da família também é só isso, né? Então você, E até por isso vou fazer uma intersecção depois do porquê que eu trabalho com esse lado de dados que a gente chama de sensível da saúde, porque eu via um pouco disso em casa. Né? Mas... Então todo mundo imaginava que eu ia para um lado meio médico, né? Meu pai também imaginava isso, mas, cara, eu sempre gostei de empreender. Então, o Luquinhas, o Lucas mais novo, né? Ele olhava a medicina com uma dificuldade, muitas vezes, de empreender. Não que médico não faça, mas demora muito. Então, hoje eu tenho 35 anos e talvez eu estivesse começando a minha carreira como médico agora. Exato. Depois de 6, 7 anos entre cursinho, faculdade, residência, 4, 5 anos, você vai começar ali com seus 32, 33 a falar, ufa, agora eu começo a trabalhar. Né? Que é o que eu vejo na minha irmã. E isso não era uma coisa que me trazia interesse. A profissão acho linda, maravilhosa, mas esse lado de ficar ainda dependendo muito sem poder empreender, sem poder, como eu brinquei com vocês nos bastidores, do PG, né? Crescimento mais dobrado e não o crescimento normal que a medicina traz e é interessante. Eu fui para um outro lado, fui para o lado do direito. Legal. Mas tive uma primeira oportunidade de empreender com 16 para 17 anos ali, eu estudei num colégio que é o Dante Alighieri, então a gente tinha ali, eu sempre fui envolvido nessas coisas, fui presidente da comissão de terceiro ano, aquelas coisas que todo mundo entra numa expectativa e se frustra completamente, mas foi importante para mim. E ali eu vi uma oportunidade, eu estava numa reunião com uma diretora de eventos, de uma empresa que até hoje existe, e tava naquela época daquele boom dos narguiles, dos arguiles, né? Que tava começando a... Não dizendo que isso é bom pra saúde, não é esse o tópico, mas cada um faz o que quer. E tava naquele boom de começar... Mas tinha uma oportunidade de mercado, independente se é bom ou ruim, mas tinha uma oportunidade de mercado. Sempre tem, no lado bom e no lado ruim. E aí, eu numa reunião, mais ou menos assim, nesse formato, ela fala, cara, tá me dando uma dor de cabeça hoje em dia, porque o pessoal levava na mochila os narguiles. Cada um levava o seu, e então assim, o pessoal tinha um controle até de substância, um controle de quebrar, indenização, porque quebrava o pessoal bêbado na festa. Ela falou, seria muito bom se tivesse uma empresa que fizesse a locação. E na hora me deu um estalo. E eu tinha um amigo meu que era árabe, então ele já tinha os contatos, né? Sempre fui um cara de ter esses contatos. E eu falei pra ela assim, não é que eu vou fazer, eu falei, eu já tenho essa empresa, eu tenho com meu amigo. Aí ela assim, não acredito, Lucas. Eu falei, já somos experientes no mercado. Várias festas já que a gente já fez. Líder de mercado. A gente é líder de locação até pra essa instituição, pô. Já fizemos uma nova, você vai ser o 4º cliente, né? E aí, na hora eu falei, eu tenho 20 lá na casa que a gente tem um depósito, o pessoal monta, dá o horário da festa, porque eu já tinha uma visão de evento, por causa da questão de ser o diretor lá, o presidente dessa visão de eventos e comissão de formatura. O Dante tinha 350 alunos no meu ano, então assim, era uma coisa que eram eventos legais, grandes, a gente fazia balada para arrecadar para festa, aquelas coisas que hoje não tem muito mais, mas na época era bem comum. E ali começa essa minha vontade e tesão mesmo de empreender, de sair um pouco dessa rotina do... Talvez nada contra, mas o bater cartão direto, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre respeitei muito, mas me travava na minha cabeça. Eu acho que tem muita gente que é muito boa nisso, e tem muita gente que, para mim, talvez fosse frustrante. Talvez eu pudesse sofrer mais no começo, como hoje a gente sabe que é difícil empreender no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas eu sempre achei que aquilo fosse uma coisa que me daria mais prazer. Legal. Apesar das dificuldades. E ali começa uma vida de que a advocacia seria uma ajuda, e não o meio, não o final, seria o meio pelo qual. Porque advogado hoje é um cara que ele é dono de empresa, ele é conselheiro, ele é diretor, ele tem esse background que é importante nas empresas. Acho que de todas as profissões, ela deu uma misturada boa, né? Porque o próprio médico agora entrando mais no empreendedorismo. Sem dúvida. Por mais que a faculdade não traz isso para ele.
Exato. Mas hoje já tá no radar. Já tá no radar. Hoje já tá todo mundo nesse mesmo... Só você olhar presidentes do Brasil, governadores do Brasil, donos de empresa, a grande maioria deles tinha uma carreira na advocacia. Né? Então, isso sempre me pensou o seguinte, cara, se eu for um advogado ruim, mediano, pelo menos eu posso fazer outra coisa. Agora, o médico que é mediano é difícil, porque você mexe com vida, você trava. Então, na dúvida, assim, cara, eu não queria só fazer aquilo. Então, a advocacia foi numa conversa com meu pai, como eu falei, eu sempre tive muita amizade. Tem gente que diz o quanto isso pode ser benéfico ou maléfico, né? A amizade com o pai tem os seus limites bons e ruins. Para mim deu certo. Para mim, meu pai sempre foi um baita de um amigo, um conselheiro, minha mãe também, mas meu pai, pela proximidade, sempre foi um cara que me ajudou, me apoiou. Então, ele falou, cara, eu acho que a advocacia tem mais a ver com a tua cara mesmo. Eu comecei fazendo administração, por causa dessa ideia de empreender, eu olhei e falei, talvez... todo mundo que não sabia, mais ou menos, era piada, eu vou pra administração. Quando eu falava Demis, cara, você não sabia o que fazer, né? Eu falei, não sabia. E aí, depois eu migrei pro direito pensando justamente nisso. Eu acho que vai me dar mais background, mais história para percorrer na minha vida profissional do que administração. Isso. E aí foi começando onde eu descobri a carreira muito legal da advocacia, mas de um outro lado, uma carreira que me frustrou de um lado. Porque é uma carreira que é antiga. Hoje ela está evoluindo. Mas é uma carreira que você pegar assim, cara, Código Penal, década de 40, 50, Constituição 80, Código Civil de 2002, são coisas antigas. E você, para buscar novidade, agora que a gente está falando de IA, agora que a gente está falando... Mas, cara, a figura de ter um homem e uma mulher que decide a vida de uma batida de carro é uma coisa que para mim era meio... Não deixava muito claro essa visão de modernidade. E outra, eu sempre gostei de viajar, de conhecer outras culturas, eu falava outras línguas, e o direito te impossibilitava isso, de certa forma, porque advogado aqui não é advogado em outro lugar. Então eu sempre procurei no direito, profissão dentro do direito, que pudesse trazer um mix maior de cultura, que pudesse me tirar daqui, vamos colocar assim. Não que eu não quisesse ficar, mas que eu pudesse interagir com outras coisas. E aí que vem esse lado mais governança, que a gente vai tocar, proteção de dados, compliance, que é uma coisa um pouco mais universal. E aí você não precisa necessariamente ter a OAB, ter o bar dos Estados Unidos. É uma coisa mais de empreendedorismo, mais geral de empresa, e isso foi me chamando a atenção desde o começo. Então... Mas essa governança apareceu para você, por justamente você, com essa dor, indo atrás de opções que te dessem, uma globalização maior do seu conhecimento. Governança talvez seja um dos assuntos. Ou por acaso você estava vivendo alguma coisa que a governança bateu forte como uma dor, como um problema, ou algum caso que você pegou e você viveu de fato a falta da governança como um insight de, putz, eu vou começar a trabalhar com isso. Eu queria trazer um pouco antes ainda. Fica à vontade, vamos lá. Eu acho que eu gosto de falar sobre governança também, e acho que governança é uma palavra que ninguém entende. Perfeito. Então eu queria ouvir de você, um especialista, um cara que está no meio do negócio o tempo inteiro, o que é governança? Traduzir isso para o lado simples para a gente poder trazer isso à realidade, vai. Do conceito do livro é direcionar, avaliar e monitorar. Nas minhas palavras, direcionar é trazer um plano de ação. Legal. Avaliar é ver se o seu plano de ação funciona. Porque muita gente evita falar que não funcionou um plano de ação. Eu adoro quando ele não funciona. Porque ele é verdadeiro. É isso. Ele não funciona toda vez. Então você avalia um plano de ação para depois trazer o monitoramento, o famoso KPI, os indicadores, para dizer aquilo funcionou ou não. Sim. Então é uma mandala, é um ciclo, né? Então você acaba tendo que voltar para reavaliar o teu plano. PDCA, perfeitamente, é isso. Então a governança no fim do dia é você começar a avaliar o que você fez. Então é quase como uma própria leitura de você mesmo. E na empresa ninguém faz isso. Isso é muito doido, né? Porque o cara começa a falar governança, o cara fala assim, não, esse cargo, não, que é hierarquia. Não, peraí. Calma. Você não tá entendendo. Isso é muito legal, cara. E aí eu tive a oportunidade, né? E eu vou te contar um caso que me fez migrar para essa área e para isso, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa no meio do caminho, que é um ministro lá do Tribunal de Contas da União, que é um grande pai aí da governança no Brasil. Hoje em dia eu sou presidente da Rede Governança Brasil, né? Que esse ministro ele é embaixador. E ele era um cara que defendia o seguinte, quando eu fui numa palestra dele há uns 7, 8 anos atrás, ele falava assim, eu era bem mais novo, obviamente, o problema do Brasil não é o partido político, o problema do Brasil é a gente pensar de 4 em 4 anos.
Quando eu vou para Dubai, eles estão pensando em 2100. É isso. Isso é animal. E isso não... mas lá é uma tirania. Ninguém vai discutir política aqui, Não muito estamos menos discutindo eu. isso, é. Mas o ponto é, eles estão pensando porque é uma mesma família que vai continuar no poder. Então, como perpetuar isso? É certo ou errado? Não é minha opinião. Mas a gente não pode pensar de 4 em 4 anos. Isso atrapalha o empreendedor, o CLT, todo mundo. Quase 10 anos atrás. Isso. E é o que mais bate hoje em dia. Não, você vê que todo país democrata, né, que tem uma instituição democrática ali, que é o voto, enfim, ele sofre com isso. Se é um ciclo de 3, de 6, de 4, mas é isso, você encerrou um ciclo do dia para a noite, pode mudar a mentalidade do que você pode entender do que 4 anos. E eu não sei qual que é a parte certa disso. Exato, não é discussão disso. Coisas são construídas e aí quando algo novo entra, algumas são destruídas, reconstruídas. Cara, é loucura. E aí ninguém sabe pra onde vai. E, de novo, de zero batendo em lado, de lá, de cá, eu acho que isso tem que parar de ser uma discussão. Exato. Mas não dá pra você pensar vamos pensar na tua própria empresa. A cada 2, 4 anos entra uma pessoa que fala que o outro que fez era tudo errado e mexe tudo do zero de novo. Não tem como essa empresa prosperar. Total, é olhar isso do ponto de vista científico da coisa. Em número até, né? Analisar, assim, tá funcionando? Não tá. Mas para funcionar teríamos que ter uma ditadura. Não, peraí, não é o termo. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. A gente só tá falando que, beleza, só identificamos uma das causas. E como que a gente consegue resolver essa causa dentro das possibilidades existentes? Acabou. Exato. E ninguém quer ter essa conversa. Ninguém quer ter essa conversa. Fica se levantando bandeira. Mas, ó, vou trazer pro lado do empreendedor. Cara, ninguém quer ter essa conversa nem entre os sócios. Nem entre os sócios. É esse que é o ponto. Então, entre os sócios, você não quer ter essa política de sócios, qual que é o que a gente vai fazer, até onde você vai, até onde eu vou, em que caminho que a gente vai seguir, que tá todo mundo... Isso esse é o problema. E acaba o país. É isso aí. Qual ele seja. É isso. Então, quando eu vi um cara, que era um ministro, que já tava lá, falando nisso, eu falei, pô, isso aí é legal pra mim, eu vou começar a explorar um pouco mais. Só que eu fui jogado, Felipe, pra esse mundo de governança e muito mais pro compliance por causa da Lava Jato. Caramba, eu fui cria da Lava Jato. Eu estava numa empresa em 2013, trabalhando, e aí eu estava numa área de contratos. Como eu nunca tive esse lado de fazer ação do cível, trabalhista, isso nunca me deu alegria no direito. Então eu fui para um lado que era o preventivo. E aí o contrato, ele nasce também nessa ideia da governança, que é você prever. Teve gente que previu o acidente das Torres Gêmeas, teve gente que previu a pandemia, tem no contrato isso, inclusive. Essa história é verídica. Tem cara que conseguiu prever numa cláusula que ia ter um ataque no dia. Então tem um monte de teoria de conspiração, obviamente. Mas tem contrato que previa pandemias existentes no mundo e aí teve uma indenização super relevante. Então, o cara do contrato é o cara que pensa em governança, visionário esse cara. Entendeu? Ou qualquer outra coisa. Mas esse assim, é o visionário. Tem as teorias. É o visionário ou o visionário. Tem as teorias, tá, Bruno? Eu não vou te negar, mas eu não sei das teorias. O ponto é que isso também entra na governança, de você construir prevenção, né? E aí, eu tava nessa empresa quando ela foi condenada numa operação fora do Brasil. Como parte desse acordo que a gente faz com o Ministério Público americano, que chama DOJ, que é Department of Justice, Departamento de Justiça americano, a gente teve que, na América Latina, fazer uma adequação para compliance, na época, para todos os países. Então, aquilo foi uma primeira visão que eu tive do que a governança pode fazer. Então, a ausência de controles internos, a ausência desses parâmetros, indicadores, chame como quiser, faz com que você não tenha análise. E aí você volta para aquele ciclo que eu comentei. Sem o KPI, sem o indicador, você não está avaliando, você não está monitorando. Então isso passou a ser uma máxima na minha vida e principalmente no meu lado profissional, que foi depois cascateando para esses lados de proteção de dados, para esse lado que foi criando a minha vida como advogado mesmo e o que eu fui criando depois. Então assim, foram experiências da minha vida, onde eu via empiricamente, no dia a dia, que essa ausência trazia responsabilidade para o gestor. Sim. Trazia responsabilidade para o presidente de um país, por exemplo. Então, como você faz o remédio para isso? Se organizar. Então, eu mesmo na vida mais novo, acho que todo mundo, mas tem gente que é mais e menos. Eu era desorganizado. Era natural isso. Quando você começa a falar, pô, meu pai e mãe estavam certo, caramba, e organizar minimamente uma rotina, até a tua vida melhora. Como isso não é a verdade numa empresa, num país, então como fazer isso acontecer?
Então isso foi abrindo na minha cabeça esse conteúdo de fugir do lado do direito civil, trabalhista, que, de novo, não tenho aptidão para isso, mas esse lado onde o advogado consegue trazer segurança e estabilidade, que eu acho que é o que falta muitas vezes para empresas, né? Se a gente fala em segurança e estabilidade, você está falando no mínimo em crescimento. Sim. Então, no fim é isso. Então, o que eu defendo é que estabilidade gera crescimento. E as pessoas pensam que estabilidade gera o marasmo, né? O estagnado. Não é Até estagnado. pelas frases de internet, né? Que estabilidade é ruim, zona de conforto. Isso. Aí automaticamente se colocou numa caixinha de pejorativo. Exato. E que não, na verdade, a estabilidade é o que todo empreendedor deveria ter. De certa forma, do ponto de vista operacional. Depende da estabilidade, né? Exato. Uma estabilidade linear, ela não é boa. Né? Então, eu acho que o mais importante da gente frisar não é estabilidade, eu acho que só a palavra, mas é funcionalidade e guardrail, assim, tipo, sei lá, é proteção. É até onde pode ir. De risco, Controle né? de risco. Perfeito. Beleza. Cara, eu tô caindo, mas eu posso ir até aqui. Daqui eu tenho que dar uma endireitada. Mas o que você falou, a governança é ter dados, saber analisar esses dados Já e tomar decisão. os dados depois. E tomar decisão, né? Então, como que eu trago isso pra discussão do dia a dia? Eu acho que isso é uma discussão muito rica e que a galera não consegue entender. E governança vem do D0. Exato. Cara, eu comecei a fundar a empresa. Pô, legal, quais os dados que eu vou analisar? O que eu vou fazer? Qual que é o meu produto? O que eu vou vender? Como que eu vou fazer? Eu quero traduzir essa governança que vocês estão falando para a realidade do micro e pequeno empreendedor. Perfeito. Por exemplo, Bertozzi está falando aqui sobre a governança no D0 para todo tipo de empreendedor que começa um negócio. Ok. Que inclusive a gente tem o Bertozzi tem trabalhado muito ultimamente nisso. Muito. Mas eu vou ignorar tudo que eu sei e vou fazer uma pergunta aberta para a gente trazer esse conhecimento aqui para o podcast. Governança se aplica ao pequeno e médio, e se aplica, o cara tá muitas vezes vendendo o almoço para pagar o jantar, vendendo o jantar para pagar o almoço. E muitas vezes também sem conhecimento algum, o cara não sabe fazer nenhum planejamento tributário, malemar um DRE, malemar um CRM, e aí vai falar de governança para ele. Por isso que a palavra é forte. Entendeu? Vai falar de governança para ele. Isso é o melhor. Né? Como que a gente traduz a governança? Porque quando eu penso em governança é parece palavrão, né? Uma palavra, palavrão, pô. uma palavra em maiúsculo caindo, assim, bum, em cima do empresário. Como que a gente fala de governança para esse empresário da vida real, pequenininho, começando a sua trajetória brasileiro? Dá um overview pra gente. Felipe, para mim é uma coisa simples, porque não é que a governança, eu poderia fazer um corte aqui, que a governança não se aplica para eles. Pronto. Mas isso não significa que a governança não é importante para ele. Então, assim, do lado que eu trabalho de segurança da informação, eu vou exigir de um cara que tem uma vendinha a segurança da NASA? Não faz sentido nenhum. Mas você tem que alguma adaptar. coisa ele tem que ter. Isso, é isso que eu ia falar. Alguma coisa ele tem que ter. Sabe aquele caderninho da Tilibra que você usa assim, e ele faz ali um livro caixa do jeito dele? Isso é governança para o micro e pequeno empreendedor. Porque no fim do dia ele tem que saber quanto que ele ganha e quanto que ele custa para ele mesmo. Então, se você não souber moldar, ainda mais no Brasil, que é mais do que batido esse tema de que quantos Brasis existem dentro do Brasil, né? O país continental, etc. E é uma realidade. Eu participei eu fiz um treinamento para o Sebrae uns anos atrás, para pequeno e médio empreendedor. E assim, uma coisa que pouca gente sabe, 98% de todos os CNPJs brasileiros são de pequenas e médias empresas. Sim. A gente fica lembrando da Suzano, de não sei o que lá. Esse sentido. cara é que ele emprega 100 mil, ok, mas não é a massa que faz o PIB do Brasil. 100 mil empresinha dá 100 mil. Entendeu? Não é ali é um diferencial legal de exportação de conhecimento, visibilidade para o mercado externo. Tudo isso é verdade. Para estrangeiro investir no Brasil, óbvio, ele não vai investir na lojinha, ele vai investir na CSN, ok. Mas o cara que movimenta o PIB do Brasil é o pequeno e médio. Isso é uma discussão que o Sebrae entende muito bem. Só que a gente não pode falar de estrutura dessa empresa gigantesca para o pequeno e médio. Boa, é isso. Não dá. Senão você sufoca ele com excesso de informações e necessidade de gestão, que o cara, de novo, tá precisando pagar o dele quer faturar. E eu gosto de falar que você pegou um ponto bom e eu gosto de... Porque você falou que o cara vende para poder comer.
né? Pra comprar o... E é literalmente a vender o realidade. almoço pra comprar a janta. É. Mas será que ele tá vendendo o almoço e tendo dinheiro pra comprar a janta? Ou ele tá vendendo o almoço e perdendo o poder de comprar a janta, e aí ele vai vender o almoço de novo amanhã e a janta vai ficar menor ainda? Ele tá entrando num ralo. Porque ele não sabe. Se ele vendeu por um, pô, vendeu por um, mas quanto você pagou? O que você usou? Como você fez? Isso daí é minimamente analisar o simples pra poder ver se você compra o jantar. Porque Bruno, senão isso nem o que eu jantar você tá acredito. comprando. E é por isso que o dado brasileiro é um dado de que a cada 3 empresas, 2 fecham. E em 5 anos, 67% das empresas fecham. Em 5 anos, 67%. Dado do Sebrae. Isso é um índice de governança, 67%, cara, no fim das contas. É E não direcionamento, é perfeito. direção e tomada de decisão. E o indicador dele não é um indicador porque o dólar, não é nada disso, a inflação. Não, é o seguinte, meu amigo, se você antecipar o teu cartão de crédito, a taxa é 12. Isso te dá uma liquidez de tanto que no final não vai ter o dinheiro para sua janta que você tá vendendo. Porque ele tá antecipando Você o só tá crédito girando, hoje, mas no final das você tá contas se você tá perdendo matando. dinheiro. Então, isso no minimamente é o caderninho que eu brinquei que ele tá anotando o fluxo de entrada e saída do jeito dele. Então, tem gente que põe vermelho a saída e azul a entrada. Cara, continua fazendo assim. É isso. Porque isso é governança para ele. E nós não queremos reinventar a roda. A governança que eu defendo na Rede Governança Brasil, ela vem para a empresa pública, para a autarquia. Ele vem para um lado onde, assim, é o dinheiro público que a gente muitas vezes Obrigatório, discute. porque é nosso dinheiro ali. Exato. Que você discute se está sendo bem aplicado ou não. Então eu quero um pouco mais de transparência, eu quero um pouco mais de direcionamento, quero ver o ciclo do... Você avaliou o teu plano de ação, ele está funcionando? Poxa, por exemplo, assim, eu sou um fã do Sebrae. Não há dúvida disso. Mas se 2 de cada 3 fecham, será que o Sebrae tá fazendo um papel direito? É isso aí. Então, assim, não tô questionando o Sebrae, pelo amor de Deus, mas o ponto é, será que um indicador dele não significa que tem que reavaliar o plano de ação dele? Total. Por mais que as que estão fechando não passaram pelo Sebrae. E aí ele tem um problema comercial. De marketing. De funil. É isso? Exato. De trazer essas empresas antes do dia do fechamento e da falência para treinamentos. E será que o Sebrae tá alocado para o nicho certo? Também é verdade. Será que ele poderia estar alocado num nicho mais decisivo, às vezes, né? Assim. Menor, anterior ao que ele tá Porque colocando? ele pega aquele empreendedorzinho Médio, médio. Pequeno pra Mas médio e o já. micro? Ele já tá... micro, né? Porque você pega a boleira, que abriu um mêsinho. É isso. Você pega... Cara, essa é a realidade dos empreendedores, cara. Essa boleira que contrata uma funcionária pra fazer a massa enquanto ela tá vendendo. Paçoca no farol. É verdade. Entendeu? Isso aí é empreendedorismo. É empreendedor. O cara abre um micro ali pra poder vender. É o pedreiro, é a manicure. Eu tenho um exemplo que, assim, não participei, mas amigos meus participaram. E é curioso, por exemplo, meus amigos fizeram poli, muitos deles, né? E tinha uma empresa de fazer cópia, uma papelaria, assim, xerox dentro da faculdade lá deles, né? E veio a pandemia. Dava mó grana, E aí veio a pandemia. Tinha uma senhorazinha e um senhorzinho que eram casados, que eles cuidavam do xerox ali, há anos e anos e anos. Vem a pandemia e a faculdade não tem aluno. Esse cara não tem como faturar. O que eles criaram? Que tentaram ajudar ele de fazer entrega de comida em casa, que ficou uma coisa bem comum na época da pandemia, que você não podia sair de casa. Eles montavam uns kits. Hoje, os caras não voltaram para a papelaria. Eles não têm mais o xerox, eles só vivem disso. Por quê? Porque eram 10, 12 pessoas da Poli, fissuradas em número, Excel, planilha, estrutura de margem de tal, que hoje em dia o negócio dele funciona. Então, o ponto que eu tô querendo trazer não é a ideia de você precisa ensinar o cara o que é passivo e ativo. Talvez não. Não é. Talvez ele dizer pra ele... Na grande maioria dos casos, não. Talvez ele senão você vai confundir o cara. R$20 a marmita, se você for declarar o imposto, que a gente sabe que muita gente não faz, vamos na realidade, mas vamos dizer que sim, sobra 18, o teu custo é 7, sobrou? Não, então tem que ser 22 a marmita. Porque não adianta você abrir pra falar, o meu preço é competitivo, se você não tá pagando a tua conta. Tô vendendo, mas será que eu tô pagando a conta? Mas do ponto de vista de a gente falar sobre governança pros pequenos e médios, será que a gente não teria que mudar a palavra, então? É porque ficou muito pesada, a governança, ela... E aí, quando você sobe cada vez mais para... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tava querendo ou não, quando você chega e fala pro cara, ó, vamos falar de governança aqui, o cara já pulou pra trás. Será que, cara, vamos falar da sua margem, vamos trazer os conceitos específicos e nichados sobre o tema que precisa ser falado? Eu gosto muito do que a gente fala, né, dentro do meu novo negócio, que é, cara, cabeça de dono. Porque não adianta você pegar a cabeça do empresário e transformar ela e colocar ela aqui embaixo.
É a cabeça de dono. É isso. O dono é aquele que faz tudo. É. É aquele que pega a marmita, cozinha, separa, embala, fecha, pega o carro, vai lá, vai entregar, volta. E aí, como que na cabeça de dono ele consegue organizar minimamente para que ele, numa esteira, ele consiga crescer para a cabeça de empresário? E que é natural. É natural. É natural. A própria vida do cara e essa microprofissionalização que vai acontecendo dia após dia vai levando ele para uma necessidade maior. Porque eu falo assim, imagina, pegar a cabeça de dono. O que você é bom de fazer? Eu sou bom de ir pra rua vender. Pô, bacana. Se você tivesse mais tempo vendendo, será que você venderia mais? Quanto que te sobra? Me sobra 2.000. Poxa, então eu pago uma cozinheira por 1.000, vai te sobrar mais 1.000 porque você tá na rua vendendo. Então você começa a inverter a lógica do crescimento mas e trazer isso você não tem caixa ainda, mas vamos então estruturar para você ter caixa e conseguir dar esse passo. O isso básico, é governança para pequeno. Isso é governança. Talvez o nome seja outro. E a gente tá aqui talvez para criar. Mas o nome disso, verdade, no geral, é governança. Não, é isso. Na verdade, a própria palavra governança tá certa. Só tô falando de a gente democratizar o acesso a uma palavra um pouco melhor. Cabeça de dono é uma boa palavra. Cara, você tem que ter cabeça de dono. O que é a cabeça de dono? E aí você cria uma matriz lá da cabeça de dono que seria pro cara. Legal. E aí você falando de governança, você entrando, inclusive, ajudando o país a trazer governança para os entes públicos, eu acho que isso é fundamental. Aí você pega os dados. É um desafio gigantesco. Nós vamos falar. O que é? Aí você pega os dados e... Eu quero provar pro Felipe que talvez ele tenha crédito em algum lugar do banco e ele não saiba. Vamos lá. Então vamos continuar essa galera, olha o Hulk aí, pronto. Crédito em seu nome. É isso que eu tô te dizendo. Caraca! Vou te contar a história importante disso. Então, e é isso que olha só. Eu, sinceramente, me preocupo muito pouco. É por isso que eu tô falido. Pegaram o crédito por mim. Não é verdade. E é verdade. Aconteceu com ele. Aconteceu com ele. Comigo. Então vamos lá. Depois a gente vou vai falar contar disso. essa história pra você. É isso. E uma das coisas que é legal a gente falar também é... Porra, o quanto... Eu acho que é legal a gente falar primeiro do ponto de vista do usuário, depois do ponto de vista da empresa. Mas assim, como que a governança e todo esse tema que você tem trabalhado começou a desencadear mais para essa área de proteção de dados, LGPD e tudo mais, o quanto você se envolveu em projetos, como você estava envolvido no mercado público, quanto você se envolveu de fato na lei do LGPD, se isso de fato teve algum envolvimento seu, ou como que você se desdobrou isso, trazendo talvez soluções para o mercado, até que hoje você se tornou também um especialista dessa parte de proteção, com inclusive uma empresa que a gente estava conversando aqui, que é um nome super difícil, eu quero que você me explique daqui a pouco. Como que foi essa transição da governança / proteção de dados para você nessa tua carreira aí? Boa, obrigado, Felipe, para tocar nisso, porque esse é um dos motivos de orgulho da vida também, né? Mas foi basicamente, eu sempre acho assim, né? A gente tem que estar aberto para novas coisas, né? Eu acho que o empreendedor, o empresário que também é muito cabeça fechada, claro que tem nichos que isso dão essa liberdade. Mas, poxa, eu acho que a gente tem que entender que o mundo vai se transformando. É isso. Então, quando eu participei dessa história da Lava Jato, e aí um professor na época da GV, ele montou a primeira pós de compliance no Brasil. Caramba, que legal. Que não existia. Foi na GV. Então a gente falava de compliance e eu tive a oportunidade de ser o cara do compliance em algumas empresas. Que é outra palavra difícil, né? Pô, desesperador, cara. Assim, meu medo era nunca mais vou pra um happy hour dos caras, entendeu? Assim, tipo, nunca mais o cara de vendas vai olhar na minha cara, porque o cara te odeia. Aliás, esse podcast, acho que a gente podia colocar desmistificando palavras difíceis. Pô, bacana. Porra, legal. Nós vamos falar uma daqui a pouco que é difícil. É isso? Essa aí eu não vou nem me arriscar. Deixa você falar. Nem eu sabia, né? O meu sócio lá que inventou essa palavra. Mas a ideia foi mais ou menos isso, né, Bruno? De que o compliance apareceu na minha vida sem querer. Só que se eu tivesse me fechado a ele, sim, eu hoje em dia sou muito feliz no que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu tenho muito prazer nisso. Só que no começo da minha vida profissional eu tinha dúvida. Sim. Então, se eu não tivesse me tornado aberto àquilo, se eu não tivesse participado das rodas de conversa que falavam daquele tema, aquilo não teria me apetecido e eu não teria hoje as coisas que eu... mergulhado nisso. Que eu criei a partir disso. Só um parênteses. Claro. O que é compliance? Cara, compliance na tradução literal é conformidade. Tá. Então, assim, estar em conformidade é basicamente dizer que existe uma lei e eu estou em conformidade. Só que no Brasil, a gente lembra de compliance, e no mundo também, mas mais no Brasil, por causa da anticorrupção. Então, existe no Brasil uma lei anticorrupção, que é a 12846, de 2013, por conta da Lava Jato, que diz exatamente isso. Não se pode... Já tinha no Código Penal, né? Corrupção ativa, passiva, isso já era no Código Penal. Mas define o que é corrupção.
Então, por exemplo, corrupção é... Eu tenho um camarote na Copa do Mundo e você, meu diretor da empresa pública, vai no meu jogo. Não é um dinheiro que está rodando, mas é um favorecimento em troca de algo. Isso é corrupção. Então, o compliance ficou no Brasil famoso por vedar, por inibir ou tentar inibir esse lado de corrupção. Como? Criando controle, criando transparência. O inimigo da corrupção é a transparência. Por quê? Por isso que existe o portal da transparência, Sim. que se tenta dizer os gastos das pessoas, é que aí o brasileiro constrói artimanhas e maravilhas para mesmo na transparência, mas a gente já sabe onde é que tá, mas enfim. Então, o compliance diz o seguinte, eu preciso colocar a lupa nesses lugares para que você me diga com transparência o que foi feito. Então, eu posso gastar para comprar uma empresa que faz A? Sim. Mas esse foi o melhor preço? Essa foi a melhor condição? Por que você vai comprar 30 mil canetas se você tem 5 mil funcionários? Então, existe uma transparência que tem que ter uma explicação. Legal. E essa explicação vem de criação de controles internos e externos quando envolve o poder público. Por exemplo, a CGU é um órgão de controle externo, Controladoria Geral da União. Então, ela avalia se aquele portal da transparência está correto, por exemplo, e por aí vai. Então, compliance é essa conformidade. Então, hoje existe compliance trabalhista, compliance tributário, ou seja, eu estou seguindo as regras que deveriam existir, ou deveriam estar sendo seguidas. Isso, então, ficou uma coisa mais comum para o brasileiro de ter esse compliance. Mas ele veio do anticorrupção. Quando a gente migra desse compliance, foi quando, de fato, eu participo dessa pós da GV. O professor chama e fala, cara, você já tem a parte prática, falta o teórico ali do diploma, que a gente sabe que na minha profissão de advogado isso é muito importante. O cabelo branco que tá vindo, felizmente ou infelizmente, ajuda. Total. E o diploma. Então, ele falou assim, cara, pega um diploma, vem fazer, seja aluno com a gente, era a primeira turma de compliance, e vamos tocar nisso. Com isso, eu monto um escritório lá em 2017, mais uma parte de empreendedorismo, né? Só de compliance, só de governança, só dessas questões. Legal. Então, eu não era escritório de advocacia, eu era uma LTDA, que fazia consultoria para montar programas de compliance, programas de governança, programas de gestão de risco das empresas com as novas leis que estavam vindo. Boa. Existia uma lei tramitando muito importante, que até participei de alguns debates dela, por estar em Brasília, um dos grandes criadores era um cara da minha faculdade, que era o Bruno Bioni, e ele sempre falou, cara, vai ter uma lei de dado no Brasil, vai ter uma lei de dado no Brasil, vai ter uma lei de dado no Brasil. Fique esperto, fique esperto, fique esperto. E eu pensando em internacionalização, outras línguas, saída do meu mundo só aqui, aquilo era perfeito. Eu comecei a me inteirar, comecei a participar. Acontece um caso muito famoso no mundo que muda a minha vida também de como eu estou vendo o futuro das questões. Que é o caso que é famoso, tem um seriado no Netflix, tem um documentário, no Netflix, que chama Privacidade Hackeada. Esse documentário conta a história da eleição dos Estados Unidos. De uma síntese muito absurda aqui, porque ele é bem legal e quem quiser conhecer vale super a pena. Ele explica quando que em 2016, na primeira tentativa do Donald Trump contra Hillary Clinton, e aqui, de novo, não defendo bandeira nenhuma, mas Donald Trump era um cara mais de direita, né, republicano, como eles chamam lá, e a Hillary Clinton de esquerda, democrata, né, o vermelho e o azul, como eles demonstram muito bem no mapa, brigavam para ser eleito. E assim como no Brasil, tinha uma polarização. Quem vota em A odeia quem vota em B, quem vota em B odeia quem vota em A. Só que aí o Donald Trump, de novo, sem defender bandeira nenhuma, tem uma sacada genial. Aonde estão os eleitores dos Estados Unidos hoje? Em 2016, Facebook. Ele entra em contato, a equipe dele, com Mark Zuckerberg, o famoso Facebook, que na época não chamava Meta, era só o Facebook mesmo, e fala o seguinte, me fornece todos os dados dos americanos, que eu vou fazer uma mineração de dados por uma empresa chamada Cambridge Analytica, com Analytics, com análise de dado puramente, e eu vou saber, pela tua curtida, se você é meu eleitor ou não. Por quê? Se eu curtir um negócio dizendo Deus e não sei o que lá, talvez eu tenha um viés mais de direita. Ou não aguento mais imigrante na minha rua. Eu não odeio, mas às vezes alguém colocou lá. Sim. E eu curti. Isso é um indício de que, por exemplo, por que eu vou gastar dinheiro com quem já vota em mim se ele odeia o A? Animal. E por que eu vou gastar dinheiro com quem vota no outro se ele já odeia o meu lado da decisão? Eu preciso ir no lado cinzento, no que está na dúvida.
Então, ele tem uma que campanha... é o que sempre ganha a eleição. Exato. É, Ele sempre tem uma ganha a eleição, campanha... é o centro. lógico, é a virada de chave. Né? E é o inteligentíssimo. Quem de puxa novo. o centro é que ganha. Não, é animal. E aí você tem uma eleição direcionada, é quase que eu brinco, vender marmita vegana para quem é vegano. Porque se eu chego num lugar e tem 1000 pessoas e nenhum é vegano, eu vou vender como? Agora, se eu vou num lugar que tem 50 veganos, talvez eu venda 50. Exato. Então ele consegue minerar o dado a um ponto de escolher estados com peso maior e dedicar campanhas exclusivas. Resultado da eleição, ele ganha e de maneira louca, porque os Estados Unidos é diferente do Brasil, não foi com o maior número de votos. É porque ele tem o maior número de estados, De né? estados. É. Ali, colégio. quando eu estudo isso, e eu entendo que uma rede social, que até então parecia inofensiva, que eu estudo que ele define a maior economia do mundo por conta de uma análise de uma rede social, eu falei, esse negócio vai ser revolucionário no mundo. O mundo, naquele momento de 2016, para e faz uma reunião na Europa e cria uma lei de proteção de dados e privacidade na Europa, que é a GDPR. O Brasil meio que copia essa lei. E eu vi lá fora acontecendo assim, cara, lá o bicho pegou. A lei mudou muita coisa, as empresas foram multadas. O próprio Mark Zuckerberg pagou multas bilionárias nos Estados Unidos e na Europa por conta disso. Os caras da Cambridge Analytica foram presos. Caralho. Caramba. Então, assim, o mundo olhou e falou, cara, não pode. Depois descobriram que o Brexit do Reino Unido foi pela Cambridge Analytica também. Então, hoje em dia tem gente que critica a saída do Reino Unido da comunidade europeia. Mas não se sabe qual foi a manipulação. Então, eu comecei a aprender que, sim, dados se manipula, resultados se manipula, e eu não sei de que forma meus dados estão sendo usados para isso. Que é a brincadeira que eu fiz nos bastidores. E aí, quando o Felipe brinca de falar, eu gosto que ter o anúncio personalizado. Felipe, eu não sou contra, mas desde que você saiba que isso acontece. Desde que você tenha optado por isso. É isso. E aí, Concordo. esse é o grande ponto. Então, Algum lugar, uma transparência. O que você sabe de sobre novo mim? vem a transparência. Então, a grande discussão que eu trago para a lei, e acho que a sopa de letrinhas ela é difícil às vezes de entender, a LGPD, o fato é, cara, eu não estou discutindo usar o dado. Claro que o dado vai ser usado. Claro que o dado precisa ser usado. Me convenceu já, é isso. Mas me explica como. Já deu ptim. É isso, é isso. Pelo amor de Deus, Que é não. o que acontece no chat Pelo GPT. amor de Deus, não. Não, mas é o que acontece no chat GPT, por exemplo, quando você entra lá e ele te mostra tudo que ele tem de contexto sobre você. Vou te contar uma do chat. E aí você conta mais. É, Pra ele poder... não, talvez ele saiba até mais que aqui, ele só te mostra uma parte. Pode ser. Mas se fosse 100% Exato. transparente e 100% confiável, é ali que ele se baseia tudo que ele sabe de contexto da minha O próprio chat faz uma coisa que eu acho boa e ruim ao mesmo tempo. O chat, o freemium, que é o não pago, o de graça, Uhum. ele tá explicitamente na transparência dele, que aí nós podemos entrar nesse detalhe. O quão transparente é uma política de 140 páginas, ou seja, nada. Transparente, mas ok, outro detalhe. Uhum. Ele coloca explicitamente na política que ele vai usar os seus dados para treinar a habilidade deles, na de graça. Na paga, isso diz que ele não será usado. Então, nitidamente, você é o produto, que todo mundo fala. Total. Uhum. Então, começa a se mudar na ideia da proteção de dados e eu começo a analisar o seguinte, cara, tecnologia veio, não vai mudar. A possibilidade de eu começar a inferir, e nada apocalíptico de eu robô, eu não tô entrando nesse detalhe, eu tô dizendo de que hoje em dia, inclusive, eu tenho clientes, hoje em dia eu sou DPO, que a gente fala que é o encarregado de dados, diretor de privacidade de 42 empresas em 9 países hoje. Caraca. Que animal. Né? E eu trabalho, e são leis diferentes, né? O Brasil tem a sua, o Paraguai tem a sua, o Uruguai tem a sua, e eu tento, claro que elas são semelhantes, porque a matriz dela é GDPR, mas eu vivo esse mundo bastante no meu dia a dia, e por isso que nasce a Priva Info, que eu vou contar para você, que é essa empresa depois. Mas eu começo a entender, Bruno e Felipe, que o mundo vai mudar. E não é que foi visionário, acho que muita gente desse mundo também olhava e falava, mas o que vai mudar é que o dado passa a não ser aquele ativo que a gente fala, mas um decisor. Então, o que se fala hoje na palavra é que a democratização na internet acabou. Uhum. Porque se eu abrir o meu Instagram, o seu e o seu agora, nós vamos ver o mesmo conteúdo de abordagens diferentes. Uhum. Só que sabendo que eu gosto dessa abordagem, não há mais troca de ideias. Só há segregação. É isso. Só há colunas e não tem mais e não tem mais troca de... Eu quero ver o outro lado da conversa, não existe mais. São as bolhas, né? Que todo mundo cai. Todo mundo cai. É. Então, e aí, né, a gente começa a entrar, tem até uma colega minha que fala do quanto isso
questão racial, questão de um monte de minorias começa a ser hoje em dia discutida porque eu segrego ainda mais eles. Então a internet, ela de um lado traz conhecimento, mas se você não tem controle, você tira conhecimento, você segrega ainda mais. Você já não criou outro perfil para poder analisar outras coisas? Eu tenho um perfil que... Eu sigo pessoas diferentes, totalmente diferentes. Que legal. Nessa em específico... Interessante. Chama... Puta, eu não vou falar o nome, porque senão a galera vai começar a seguir. Mas tem um perfil que eu tenho, que ele é fechado, e eu só sigo páginas de esquerda e de pessoas de esquerda. Isso. E aí, cara, eu tenho um feed completamente diferente sobre os mesmos assuntos que eu roubar a ideia de vocês, achei animal. E, cara, e melhoro muito minhas opiniões através desse feed. Muito. Que interessante. Porque eu vejo os mesmos assuntos sendo tratados por outros vieses. Caraca. Eu tenho uns 4 perfis. Mesmo? E aí, pra cada perfil, eu tenho uma análise diferente e tenho meu perfil oficial. Ele tá lançando agora, o Zuckerberg, o Plus lá do Instagram, que você consegue não só produzir conteúdo para públicos diferentes, sim. quanto também pedir feeds diferentes. Isso eu vi, isso é muito legal. É animal. Eu dou aula em 6 faculdades sobre esse tema, né? E uma delas é coisa bem prática de como você se atentar à privacidade do seu dia a dia. E, assim, o próprio iPhone, né? Não é nem propaganda, mas é o mundo que eu vivo, né? Ele tem, hoje em dia, inúmeras habilidades e features ali que você vai tirando esse rastreamento do seu dado, você vai tendo a possibilidade, e a gente chama de autodeterminação informativa. Mais uma difícil, mas é você escolher propriamente o que você quer ser recebido de informação. Caramba, que legal. Isso é um princípio da lei de proteção de dados. Então, basicamente, ali a gente começa a ver que o mundo começa a escolher, e agora a gente está entrando numa fase que é mais legal ainda, que eu não vou falar aqui hoje, que é a soberania dos dados, que tá na nuvem. Mas essa nuvem, ela é chinesa, ela é americana. E aí, o dado brasileiro tá na nuvem chinesa. Caraca. Então, assim, começa a entrar que soberania antes, ela era territorial. Ou seja, tem divisa. Agora não tem mais divisa. O mundo quase que é uma coisa só hoje, na teoria. É por isso que nenhum aplicativo americano entra na China. A Huawei não pode fornecer 5G nos Estados Unidos. Porque a Meta não conseguiu comprar o Manus. O TikTok lá, né? O Manus lá, Não conseguiu? Não. Vedaram. Conseguiram vedar? Vedaram. Por soberania de dados. E estavam tentando vedar, mas de fato Não, bloquearam. Não, soberania de dados. Não foi. Caraca, bicho. Então, essa mudança começa a trazer pra mim essa vontade de não só trabalhar com isso, mas, cara, isso sim é diferente do direito, na minha visão. Puta assunto legal, cara. Cara, legal, assunto legal. E moderno. Filosófico, animal, inclusive. Filosófico. Pô, super legal. Então eu falei, cara, isso é mais minha cara. Então lá em 17 eu começo a transformar realmente a minha carreira para esse lado de dados e governança também de dados, que envolve soberania e por aí vai. Graças a Deus, dei sortes, competências, a gente realmente... Hoje em dia eu treinei mais de 5 mil alunos, fiz assim, muito cartório no Brasil, um monte de empresa, fiz Federação Paulista de Futebol, que eu que adequei, então três dados lá do Pelé, daquelas coisas assim, legal da gente trazer a carteirinha dele no Santos, isso é um dado pela LGPD e tudo mais. Então, eu tive oportunidades legais de trabalhar em empresas públicas, Eletrobras, coisas bacanas, e meus clientes de hoje em dia que estão ali no meu dia a dia do escritório. Só que num belo momento, e aí contando da empresa, né, obrigado, poxa, Bruno, imagina eu chegar numa reunião, numa empresa assim, que nem a de vocês, chega um dono de uma empresa e fala assim pra mim, Lucas, te contratei, fiz adequação de LGPD, tô resolvido, né, Lucas? Assim, não vou ter dor de cabeça com essa agência aí, não vou ter multa, não vou ter nada porque você me fez adequação. E eu tinha que falar pro cara olhando no olho dele e falando, não. O cara falou, mas eu te paguei, eu fiz tudo isso, por que não? Porque o princípio da lei é que isso é obrigatório. Só que se o dado vazar, se alguém tiver acesso a um dado que não deveria, você continua sendo responsável. Então, a adequação não é um tirador com milhões de aspas de responsabilidade. Ele é o plano zero. Ele é um preventivo trabalhista. Exato. Não quer dizer que você não vai ter processo. Perfeito, cara. Isso. Perfeito. E aí que cria a minha ideia de ter essa empresa chamada PrivaInfo. Eu tinha uma ideia porque o dado ele tem uma característica. Para ser um dado da LGPD, se eu falar a fórmula mágica da Coca-Cola, todo mundo vai querer saber. Eu queria também. Só que a lei não pega isso. A lei pega o dado do Bruno, o dado do Felipe, ou seja, o seu CPF, o seu hábito de consumo na rede. A sua TV te escuta e sabe se você está acompanhado ou não. A sua TV sabe se você está triste ou não, porque você liga às 3 horas da manhã num filme triste. Isso é um hábito totalmente.
Eu te dou vários exemplos. Pô, Netflix ele monitora você o tempo inteiro e você para cada um o é um feed, Waze cada tá uma coisa. mudando o caminho das pessoas se tem criança no carro para passar no McDonald's. Eu te garanto isso. É o mesmo caminho para sua casa, só que ele escuta porque você autorizou o microfone e ele tá chegando em casa. O objetivo é chegar em casa. Então, se você tem criança perto do horário de almoço, ele vai desviar. Por isso que se eu colocar os 3 o endereço aqui, cada um vai ter um caminho. Então, isso é interessante. Cacete. Esse é o dado que a Privainfo defende. Ou seja, o dado que identifica alguém. E por isso que a área médica dos meus pais entra nesse ecossistema, porque é a área mais sensível da lei. Porque... Mas posso te falar também? Eu fiquei 16 anos na área médica também e a gente criou uma aceleradora comercial de startups, então a gente avaliava startups para poder... Legal. O mais difícil é trazer inovação para a saúde, porque eu não consigo inovar, porque eu tenho dados muito sensíveis e eu não consigo inovar com isso. Então, tipo assim, vamos fazer gravar a minha... A minha consulta para que o prontuário seja... Exatamente, o prontuário automaticamente seja preenchido. Existe, né? Mas o nível de LGPD e complexidade, o cara tem que saber que você tá gravando, que isso daqui, que vai pôr essas informações, o restante vai ser colocado fora, vai ser não sei o quê. Então, pro cara desenvolver qualquer... isso vaza. Puta, então, pro cara desenvolver qualquer coisa, fica muito não vaza. Com a Privainfo não vaza. Tá vendo aí, ó? Mas é isso, pra desenvolver qualquer coisa e inovar na área de saúde, é muito complexo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sei que é chato, mas eu vou te dar um motivo do porquê que é chato. Claro que é bem claro para as pessoas que, poxa, tem um dado ali de sensibilidade alta. Mas eu vou te dizer o pior. Vou te contar 2 exemplos que eu já vi e eu, como DPO de algumas empresas, tive que barrar. Pandemia, eu já era DPO de uma empresa muito grande no Brasil. A RH me liga e fala o seguinte: Lucas, tivemos uma excelente ideia. Nada contra RH, mas geralmente o RH tem ideias que não são de privacidade, né? Tão boas para algum lado, mas privacidade não. E aí ele falou o seguinte: cara, a gente tá vendo aqui um recorte que morre mais homem e morre mais de tal idade com tal comorbidade. Então é o seguinte, mulher até 30 anos e tal comorbidade, todo mundo de volta para a empresa, porque a gente analisou os dados. E eu vou expor as pessoas. Eu já tive caso onde a mulher comprou um teste de gravidez na farmácia, a famosa farmácia que você dá o seu CPF, e foi mandada embora porque ela estava tentando engravidar. E a lei trabalhista só diz que quando está grávida. Qual que é a defesa de uma mulher que está tentando engravidar se ela tem os dados dela expostos dessa forma? Por isso que tem esse controle. Então é muito grave. É muito difícil de explicar para alguém no dia a dia isso. E por mais que pareça uma teoria da conspiração, é Black Mirror. Porque real, possível de acontecer. Só depende do tamanho, do poder de quem compra essa informação. Eu vou falar agora uma coisa que é ainda pior. Antes de tocar na Privainfo, a gente está entrando numa nova era dos dados, que são os neurodados. Com os chips do Elon Musk, etc., a gente já está falando de neurodireitos. Já estão escrevendo livros de neurodireitos, que é a nova categoria de dados sensíveis do mundo. Porque eu já começo a prever... Aí começa a ir do Minority Report. Que a gente está discutindo na IA? É exatamente isso. Minority Report, que o crime antes dele acontecer. Tá começando a ficar uma realidade isso. Caralho, mano. Então... Isso é a intenção. Exato. E aí você tá barrando o pensamento do cara. Então, de novo, cadê a privacidade? Mas é um bem maior de segurança. E a liberdade de expressão. Começa a entrar em várias coisas. Em várias discussões, Felipe. Liberdade de pensamento. E aí, tem gente até sendo presa por pensar. Exatamente. E vai continuar, pelo jeito. Mas, na Privainfo, o que a gente pensou? Eu tive uma ideia de falar, cara, eu preciso acabar com isso. Eu preciso que o dado continue sendo usado. O dado não é inimigo. Só que do jeito certo, da maneira correta, na transparência correta, aí sim o dado se torna um ativo. E não um passivo. Então a Privainfo nasce dessa minha ideia e concretizada por um sócio meu de TI ali, um cara brilhante que fez mestrado na Rússia e fala russo. Caramba. E ele queria essa ideia de criptografia e esteganografia, que eu já vou explicar o que é o esteganografia. Mas a Privainfo, Felipe e Bruno, ela tarja os dados que precisam ser tarjados. Então ela lê automaticamente todo o seu servidor, identifica sozinho o que é dado CPF, RG, nome, dado médico, seleciona eles e tarja. Quando você me contou disso, a primeira coisa que eu pensei foi implementação complexa. Nada.
Porque eu falei, nossa, E vou te contar o segredo aí. Baita de uma tecnologia, mas para eu implementar isso é um BO. Vocês mataram já essa objeção. Pelo servidor automatizado, você seleciona se vai ser por uma senha, você seleciona se vai ser por grau de sigilo da pessoa que tem acesso. Então o diretor vê tudo, o gerente vê metade, o analista vê só uma parte. Do caralho. E, além disso, a gente estava fazendo isso num Tribunal de Justiça do Brasil, que é um dos maiores players que a gente tem trabalhado, que o seu dado fica exposto num processo 20 anos. Você já pagou a dívida, você já pagou a multa, você tá lá dizendo que você era culpado de alguma coisa. Então tem um limite também nisso, né? E aí a gente tá fazendo no tribunal, o cara fala assim, gostei de você, faz uns 3 anos isso. Gostei de você, mas você me expõe mais do que deveria, porque você é uma ferramenta. Nós resolvemos, hoje em dia, ela roda inclusive offline. Ela nem é online. Ela é um ponto .exe. Então ela automaticamente vai identificar onde tem dado pessoal sensível, tarja, criptografa e aí que entra a esteganografia. Por quê? O que é? Só para finalizar, desculpa. Claro, tranquilo, tá. Se você faz um tarjamento, até no Adobe, aquele dado ainda fica selecionado se ele não está sendo em PDF. O que a gente faz é destruir o dado anterior e a esteganografia é uma cultura da Grécia Antiga. Como é que eu passava uma mensagem sigilosa na Grécia Antiga? Já pararam para pensar nisso? O cara de um vilarejo para o outro, raspa o cabelo do soldado, escreve no cucuruto, espera o cabelo crescer e manda o soldado a pé. Isso é criptografia, só que chama esteganografia. É mascarar a mensagem dentro da mensagem. Caraca. Então o nosso processo, ele mascara o dado e depois ele mascara com a tarja, que aí é a criptografia. Então é como se faz, aí o meu sócio de TI que fala muito disso, se a gente pegasse, imprimisse a folha, colocasse uma tarja física e fizesse uma cópia. Porque aí a cópia nasce tarjada. Não tem como selecionar o dado. E isso de forma automatizada, contínua e selecionada. Ou seja, se o Bruno ele tem tal crachá de acesso, ele vai ver tais acessos. Se o Felipe tem um crachá maior, ele vai ter tais acessos. Se o Lucas tem um crachá menor, tais acessos. Ou uma senha de acesso. Com isso, o dado não vaza. Então, o operador, o analista e o diretor estão abrindo o mesmo PDF. Mesmo PDF. Só que o analista que está abrindo aquele PDF aparece o quê nas informações sensíveis? Por exemplo, vamos dizer que é um receituário, uma receita médica. Tá. Ele não precisa saber o nome do cara nem o CID. Mas ele tem que dizer o seguinte, está afastado do trabalho, por exemplo. Não precisa saber nem o motivo do Mas aí o que aparece para ele visualmente? Aparece a foto normal, só que tarjado. Aparece uma tarja preta. É uma preta. tarja em preto, entendeu? Só que o diretor quer saber, será que esse cara tá mentindo para mim? O diretor talvez tenha naquela empresa a prerrogativa para ver aquele dado completo. E tudo via IA. Essa análise de... Ela nasceu IA e agora ela se tornou uma máquina que se desenvolveu mais do que uma IA. Porque ela não é conectada na internet. Mas em banco de dados, quando é cloud? Normal. É um ponto .exe. A gente consegue fazer via servidor do cara do cloud. Normal. Entendi. Entendeu? Você coloca no servidor... E a gente está instalando nas máquinas, porque eu tenho o pré e o pós. Sim. Ou seja, eu anonimizo o passado e o tempo real. Cada novo documento que vem chegando passa pela nossa leitura e já está anonimizado. E isso também. É um trabalho, esse produto que você está criando, que você criou, é um produto mais focado nas pessoas físicas ou nas empresas? Por exemplo, eu, pessoa física, consigo entrar lá no planos da tua empresa, contratar um Silver e organizar o meu, sabe? Ou e uma ideia, e nem tocamos no lado dele do rosto das coisas, né? Já tô querendo me proteger. Entendeu? Felipe, a gente pensou nisso e não é uma coisa fora da realidade. Mas eu acho que ainda nós Privainfo não, nós, sociedade, não estamos prontos para defender isso ainda tão meu dado. Nós ainda não entendemos que o dado é seu e meu. A gente ainda faz meio... É o meu começo. É o meu começo. Exatamente o que você fez. Quando a gente começar a entender que aquele dado é seu... Então, por exemplo, a gente estava brincando do empréstimo. Uhum. Cara, tem um amigo meu que a vida dele se destruiu por conta de um uso de dados irregular. Roubaram o CPF, aí roubam a tua identidade, que a gente chama. Abriram conta no banco, não pagaram de umas 3, 4. Hoje em dia o cara nem passaporte consegue tirar. Porque ele se diz todo impossibilitado de dinheiro, de questão criminal, porque tá no CPF dele. Doideira. Você tem só um CPF. Então, até que se prove o contrário. No Brasil nunca é tão fácil atestar isso, né? Mas a realidade é essa. Então, acaba a tua vida com uma identidade roubada. Já teve problema de chapa de carro roubada e clonada? Cara, a tua vida fica difícil.
E ali é um dado pessoal, que a LGPD protege. Já caiu minha placa da moto. Puta. E aí tomei umas Usaram. 3 multas. Então o que tá acontecendo? Estão se passando por você. Só que a gente vê isso quando alguma coisa mais física. E aí, como o dado tá tão abstrato, que você acaba perdendo esse controle. É isso. A lei quer trazer de volta, não é o não uso do dado, esquece, isso já não volta mais. O dado agora tem que ser o quê? Ele tem que voltar a ser seu. E você que tem que voltar a autorizar ele, entendeu? E aí, da brincadeira da catraca. Pô, você vai... Uma coisa é no seu prédio, você entra todo dia e sai todo dia. Eu não tô discutindo que é uma tecnologia bacana. Mas por que quando eu vou no dentista, às vezes é uma consulta que eu nem vou voltar, porque eu não gostei do dentista. Não gostei do procedimento, do preço que E ele hoje, me colocou ali. pelo menos aqui em São Paulo, Todo tá lugar. tudo assim. Só que ninguém te explica absolutamente nada, Felipe. Só tira uma foto e já era. E a tecnologia tá tão boa que não precisa nem de um scanner. Nada. Só a fotinho vagabunda na webcam já é o suficiente pra te liberar da Não estou catraca. dizendo que aquela foto de identificação que não é da reconhecimento facial, aquela pode. Porque ele tem que saber quem é você. Agora, passar uma máquina, que às vezes é uma nuvem da Rússia. É uma nuvem chinesa. Ah, mas aí você resolve. É. Da Rússia você resolve. Então você sabe, é um risco tão grande que em termos de inteligência artificial, hoje, deepfake, que a gente fala de rostos... Sim, hoje tá muito fácil. Cara, hoje em dia, de coração, é muito fácil pegar um rosto seu e fazer um deepfake. Mas você pega, você pega na própria internet, você pega no próprio Instagram ali O e pessoal já do é. marketing fez. É. E não me pediram nada, só pegaram e mandaram um vídeo. É Eu falei, isso. como? Ah, peguei alguns vídeos seus da internet, subi lá, os caras já criaram. E, mano, tá muito bom. Então isso é uma coisa que, assim, hoje em dia, a minha esposa nem vai comigo nesses lugares mais, porque é um barraco. Chama a polícia, a Não, confusão você não danada. coloca o rosto de nenhum. De jeito nenhum. Caraca. Já não entrei em consulta. Já entrei pela porta... Eu fui no hospital ver um amigo meu, tinha nascido o filho dele com a esposa dele, me fizeram entrar pela área dos funcionários, porque lá não tinha reconhecimento facial. Caraca. Então, assim, tem tudo isso que tá acontecendo hoje no mundo, só que o meu ponto é, Lucas, você é contra usar? Não. Mas cadê a transparência? Cadê me explicar o que tá acontecendo? Cadê dizer assim pra mim, todo dia eu deleto todo mundo? Não tem problema, então, se ele deletar no final do dia. É um controle interessante. Porque ele não usa a Privainfo. A gente já tem na Privainfo um tagamento de olho que não te identifica mais. Caramba, só tajar o olho já... Já não identifica mais. Então, a gente tem criado, existem ferramentas para isso. E ninguém vai me provar o contrário, porque o pretexto é trazer mais segurança. Não caio nessa. Porque as fraudes aumentaram. As maiores fraudes são de bancos digitais que fazem reconhecimento facial. Caraca, velho. Então ninguém me convence que foi porque isso melhorou pra mim. Isso é fato. Isso melhorou pra empresa. Antigamente você precisava arrancar íris, né? Você pega aqueles filmes, você arrancava íris, não sei o quê. Hoje 007, você né? tira uma foto do cara, você já bate em qualquer lugar que você Então, entra, velho. se me provarem que isso diminuiu fraude, não diminuiu, eu te garanto que não. Então, assim, qual que é a lógica do famoso e velho crachá? Porque é custo. E a gente é a vítima. Isso. Então, na E realidade, às vezes é isso. essas portarias, de fato, vou ser Doideira bem isso. simplista aqui, mas de fato essas portarias não tem nenhuma intenção por trás. Não, Os a caras não sabem nem princípio, como não. funciona. Só que eles não sabem o poder do que eles têm em mãos. E um vazamento desse até acaba com tudo. Acabou. Hoje, Vamos pegar a nossa agência lá, a polícia de proteção de dados, que é como se fosse uma agência nacional de saúde, uma ANS, uma Anvisa, Uhum. chama ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Cada vez crescendo mais, começou um processo para multar a Claro. É público, Caramba. eu posso falar isso, porque ela está compartilhando os seus dados, os meus dados, para o Serasa e fazendo cobranças indevidas. Meu, Caraca. liga direto aquela porcaria. Essa é uma dor que a LGPD quer acabar. Todo mundo tem meu contato. Eu acabei de criar um celular, um telefone. Já todo mundo tem. Todo mundo tem contato, até começa a me ligar. Vivo, começa a me ligar. TIM, começa a me ligar. O Exatamente. Banco X, que você tem conta aberta. Mas não tenho conta. Aí eu disse que aí você começa. O golpe agora é a ligação que você não... Sabe quando ninguém te fala nada? O golpe agora é porque estão clonando a tua voz. Isso é comum já. Nossa, cara. Bem comum. Então, assim, a gente tá chegando num ponto onde, se você não tiver controle dos seus dados, ou mecanismos como a Privainfo, que a gente brinca, para pelo menos tirar essa identificação de alguns momentos, cara, a gente passa a não ter mais controle de absolutamente nada. Então, a LGPD não vem para dizer assim, cara, vai acabar os de dados. Não, isso é irreversível. Mas tem que ter um controle. Tem que ter um pouco mais de transparência. Então, e aí volta naquele ciclo da governança de novo. Sim, De que essa governança faz parte de ter uma governança que a empresa Controle. para com você e você para consigo, né? É. Para se olhar para dentro e falar, eu tô analisando meus dados corretamente? Será que meu filho tá entrando na escola e estão tirando foto? Começa a ter uma discussão
grandiosa nesse tópico, né? E é gigante a discussão. Então. E é uma discussão que nunca vai acabar. Eu Porque acho o que próprio avanço da isso, a gente tecnologia não consegue chegar vai no ponto fazer. A final. gente não vai conseguir acompanhar. Então, pelo menos dentro da Não tem um nossa ponto final, não tem, capacidade, a gente tem que discutir isso, porque senão. E correr atrás, né? E correr Então, atrás. vamos correndo atrás. Mas pra mim é muito louco, porque imagina que hoje você já disponibilizou os dados. Como que você volta esses dados pra eu ter o poder e depois eu disponibilizo pra você de novo? Pô, eu tenho Você uma entende? tese que quase me mataram uma vez. Puta, essa daí... Eu vou falar, mas assim, eu não tô defendendo ela, tá, pessoal? É que é uma tese que faz a gente refletir. Dados de saúde, já que você falou de saúde. Uhum. Eu sou da tese de que... Olha que curioso. Vamos dizer que você fez um exame de sangue lá no Sírio. Você perde a senha. Cara, você perde pro hospital pra ele te liberar os seus dados. Olha que loucura que é isso. Você que deveria liberar pro médico a senha pra ele acessar os seus dados. Você já pegou o case da Estônia? Você entendeu? Estônia? A Estônia é o país que Ah, sim, eu tá conheci com- a Estônia. então. Quase, O Skype era de lá, né? Skype era de lá. É. Mas, cara, tá 98% da saúde. É claro que é um país pequeno, é menos Fácil menor de que São gerenciar. Paulo. É. Mas 98% dos dados da saúde já estavam digitalizados. E aí você pode ir em qualquer Upa, vamos assim, né? É. que aí eles sabiam, teoricamente, se você libera os dados, e aí eles sabem todo o histórico. Então, É. tipo assim, É o que você falou. É? É o Quando você usuário liberar os Cara, dados. a senha, os dados é meu, eu que tenho que liberar pra você acessar. Então, assim, o médico por 3 dias vai ver meus exames. É isso. Mas são meus. Então, você imagina, eu tô aqui com É uma vocês, carteira amanhã eu viro quase que- presidente da república. É uma Não, carteira não- quase de blockchain, assim. Você faz uma ali- carteira de é blockchain, isso, né? exatamente. Quero ter uma- Vinculado ao seu CPF. Porra, É. totalmente, entendeu? Então, quando eu falei isso, e eu trabalho para operadoras de saúde, não é muito bem aceito, óbvio, né? Mas, cara, pensa que esse é o formato real e verdadeiro do seu dado de saúde. É você liberá-lo, não o contrário. Mas é louco, porque por outro lado também, quando a gente entra nessas discussões, a gente entra numa questão, inclusive, política, porque você pega a nível de país, né? Você não tem privacidade nenhuma, ainda mais agora que o seu Gov é usado para check-in em É isso. hotéis. É. Então, cara, quando você começa a analisar, cara, até onde é o interesse do Estado avançar com esses temas de fato? Porque Aí é no uma final das discussão muito contas, interessante. eles querem, sim, Saber onde você vai, o que onde você vai. faz. Ele quer como- acabar com a É, sua lógico. liberdade. Mas Vai hoje entrar é na os- governança que vai do indicador. Com isso ele Exatamente. consegue saber se o cara viajou, não viajou. Aí Exato. você vai entrando... Mas hoje, se a gente pegar, tem uma empresa gigante hoje, eu não vou nem falar mais o nome, mas tem uma empresa gigante que te manda um monte de oferta. Você entra na porta do shopping, você sabe um monte de oferta. Tá integrado agora com o iFood, então ele sabe qual é o tipo de... onde você mora, onde você tem escritório, onde você pede comida, qual o tipo de comida, como que você faz, se de final de semana você tem gente na sua casa ou não tem, você pede mais ou não. Tá integrado com o sistema de TV. Então essa empresa, que é gigante, ela tá integrada hoje com todos os seus lugares. Então, se você sai das catracas às vezes, do seu prédio, tá entrando no shopping, ela tá sabendo que você entrou naquele shopping. Se você, quantas Vou te vezes dizer você que vai... não é talvez, é certeza. Não, é certeza, é certeza. Tranquilo É de certeza. afirmar. Então, assim, você já sabe, ele já tem o controle de rastreabilidade de tudo onde você vai. É muito doido isso, cara, porque você Dá sabe... pra diminuir algumas pelo celular, que é isso que eu dou nessas aulas às vezes, entendeu? Você vai em privacidade e segurança do seu iPhone e tem lá quantos aplicativos estão te rastreando, quantos estão usando seu microfone, quantos estão usando sua câmera, e você pode tudo gerenciar. Cara, Bastidores eu mostro pra vocês, é muito legal. Porque tem muitas que falam assim, cara, mas tal pessoa tá vendo. Tá, você autorizou. ele deveria usar o microfone. O iPhone ele mostra aquela bolinha laranja. Mas existem possibilidades de ele estar me escutando usando o meu microfone Com sem a certeza. bolinha? Já não abre essa porcaria a hora que você Aí vai... é foda. A hora que a gente tá falando de governança aqui, você vai ver. Abre o Instagram aqui, Aí é você vai ver. loucura. Governança, não sei o quê. Vai aparecer blá, a blá. rede de governança brasileira isso. que eu sou presidente, É por tipo algum isso. Aí é motivo. loucura. Exato. É muito doido isso, Aí é cara. loucura. O iPhone deveria dar um jeito de conseguir realmente... Porque assim, ó, eu quero mandar um áudio pro chat GPT, para um prompt por áudio. Pô, eu preciso da porra do microfone, eu preciso autorizar. Só que só ali. Só enquanto eu assono o botão, não no... Mudanças estão acontecendo, pra gente também não trazer só dor de cabeça, né? Além da caos, Priva ó. Info. A Priva Info tá aí, mas além disso, por exemplo, o Waze já tem uma mudança muito interessante. Quando o Waze foi criado, só tinha 2 botões de localização, sim e não. Então, às vezes, acabava até casamento. Essa história é verídica. Porque ele seguia você o tempo inteiro. Né? Agora tem um botão sim, não e sem uso. Esse sem uso é LGPD já.
Entendi. Porque ele vai cumprir o princípio da finalidade. Ou seja, tem que ter uma finalidade para usar o teu dado. Então já tem uso, uma você mudança. precisa se movimentar, você precisa ir pro você lugar e vai usar seu dado. para B, o A é você, né? Então você tem que chegar lá. Então tem se transformado. Mas ainda lento, ainda devagar. Acho que a população ainda se interessa pouco. E aí tem a grande discussão que às vezes eu tomo umas bordoadas. O cara não tá com comida na mesa, vai falar de proteção de dados. Sim. Óbvio. É isso. Claro. Mas, último dado aqui pra gente entender. Eu trabalhei com um grande atacado, né, do Brasil, chamava Açaí, pode falar. Uhum. E a gente tem 2 sites no Açaí. açaí.com.br e açaí.com.br/relacionamento com investidores, RI. No normal, 90% aceita os cookies. No RI, 10% aceita os cookies. Porque a informação de privacidade já é segregadora de sociedade. Ou seja, quem tem mais grana se preocupa mais com a sua privacidade. Quem tem mais acesso à informação se preocupa mais com a sua privacidade. Foda. Então, no fim do dia, a gente está ainda mais segregando porque as pessoas não conhecem aquilo. Então, a preocupação de alguns grandes doutrinadores, que não é meu caso, eu sou muito mais executor e esse lado de empreendedorismo para tentar diminuir, mas é isso, a gente está afastando cada vez mais a sociedade de nível de classe, de grana, aí vai de cor, vai de um monte de coisa, entendeu? Caralho. Mas acho que até de conteúdo, né? Porque você pega, a maioria das empresas são criadas para médios e grandes empresários. Empreendedores, vai pegar ali, o cara tá vendendo um high ticket, um negócio, então ele tá vendendo um conteúdo que todo mundo deveria ter acesso para uma pessoa que só quem tem 100 pau, 150 pau pode pagar. É isso aí. E aí, você vê 1 milhão de gente nesse negócio e você vê 2, 3 ali embaixo tentando ensinar o micro, o pequeno a poder sobreviver. E aí o micro pequeno não sabe sobreviver porque ele não sabe escrever, às vezes, É isso. o que ele precisa. O que ele precisa, não sabe fazer conta. É Não isso sabe conta de percentual. É isso. Lucão, baita podcast, hein, meu cara? Que bom, fico Não feliz, eu terminamos gostei. ainda, viu? Tá É, bom. ainda tem Eu a vou pergunta pedir final. licença rapidinho, porque eu vou agradecer os Fica à patrocinadores. vontade. E no final tem uma pergunta pra te Tá fazer. bom. Beleza? Galera, olha esse audiovisual de qualidade, olha esse conteúdo aqui de forma gratuita para a internet. Tudo isso são graças aos patrocinadores que acreditam no nosso projeto e investem pra gente trazer tudo isso aqui de forma gratuita aí para vocês. Então eu quero começar agradecendo o nosso patrocinador master que oferece esse episódio para a internet, SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero agradecer também a RZ3, transformando o conhecimento em impacto real, porque negócios fortes movem o futuro. Eles são uma consultoria integrada que une estratégia, finanças, tributos e tecnologia para transformar complexidade em crescimento. Todo negócio precisa ou vai precisar ainda da RZ3, porque complexidade não espera você estar pronto para lidar com ela. Agência Replan, porque o mundo digital não para e o seu negócio não pode ficar para trás. Eles são uma agência de inovação digital que acompanha tudo que está mudando no mundo, desde TikTok Shopping até agentes de inteligência artificial e traduz essas tendências em resultados práticos para o seu negócio. Polux, sabia que a maioria das empresas paga mais impostos do que deveria? A Polux é uma consultoria especializada em gestão tributária que encontra de forma legal onde o seu negócio está deixando dinheiro na mesa com impostos. CMC Displays, quem vende forte no varejo já sabe que o ponto de venda decide a compra. Se sua marca ainda não aparece do jeito certo no PDV, a CMC Displays resolve isso. Eles são líderes do Brasil em soluções criativas para PDVs, desde balcões, bandejas, displays e muito mais. Líderes, inclusive, no Mercado Livre. Tá precisando vender mais? Conte com a CMC. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista e referência em produção audiovisual para podcasts e eventos, com estúdios em São Paulo e estrutura completa para quem quer construir autoridade de verdade. E Max Service, eles são uma contabilidade consultiva que fica do lado da gestão, não só do balanço e da burocracia. Enquanto a maioria dos contadores aparece na empresa uma vez por ano, eles estão na mesa de decisão junto com o empresário mês a mês, especialmente para quem opera no lucro real, que é onde o jogo fica muito mais complexo e mais caro quando mal gerido. E você que é empreendedor, possivelmente você está com algumas dores hoje, isso faz parte da nossa vida empreendedora, sempre trazendo novidades para o mercado e a gente sempre precisando se reinventar. Alguma dessas dores, com certeza, são resolvidas por essas empresas e empreendedores que estão à frente delas. São empresas que a gente confia, curadas pela gente, então pode ir de olho fechado, depois você volta aqui para me agradecer. Beleza? Tamo junto. Bora, Lucão, pra última. Tô com medo da pergunta já. Pergunta final, meu cara.
Cara, você é um pensador, você É, é um cara vai que que vai vai. tirar de letra. Vamos ver, vamos ver. Seguinte, imagina, você tá com quantos anos agora? 35. 35, ó. No alto dos seus 35 anos, um monte de coisa acontecendo, agora começando essa empresa aí, 18 CNPJs. 18 CNPJs na bagagem, tanta coisa acontecendo com tantos planos e às vezes a gente esquece que a nossa vida é finita, né? Por mais que a gente é jovem, a gente normalmente vive como se o fim estivesse muito longe para acontecer, mas a gente não sabe os planos de Deus. Imagina que você está saindo desse podcast, indo para tua casa e acontece um incidente e ao piscar de olhos, você aparece na frente de Deus. Já? Como assim? Peraí. A empresa tava dando certo agora, tá? Ele fala, Agora que explodir, pô. Cadê a governança da Cadê a sucessão? governança? É isso. E Eu não tinha esse controle de dados, não, pô. E ele traz uma tranquilidade pra você. Fala, filho, missão cumprida, sabe? Você não deixou nada pra trás, tá tudo bem. Mas é isso. Nunca ninguém morreu, nunca nenhum acidente aconteceu. São quase 200 episódios aí, nada de imprevisto. Não vai não, blindado. Mas só para trazer peso para a pergunta, né? Para o contexto do que eu gostaria de tirar aqui se esses fossem os planos de Deus com 35 anos, o que seria o conselho que condensaria a sua vida e que você gostaria de deixar aí para a internet? Caramba, o conselho. Olha, Filipão e Brunão, cara, eu vivi bastante, assim, não quero ir embora, tá? Não tô fazendo contagem regressiva, não, assim, eu sou muito feliz. Eu sou um cara de viver os momentos... Na verdade, assim, eu acho que a ansiedade desse mundo faz a gente não estar aqui, né? Eu acho que a gente sempre tá chateado com o passado, que a gente queria mudar alguma coisa e ansioso por um futuro que a gente não sabe o que tá acontecendo. É isso. Eu vi recentemente, até por não ter pensado nessa pergunta, teve aquele ator, que eu agora esqueci, um cara que tinha ela, todo bonitão, que faleceu, novo. Esqueci o nome do cara agora, enfim, Dan alguma coisa assim. Dan Stubach, não? Não, Dan sempre não morreu. Não morreu. Eu sei, eu tô chutando. É gringo. E ele tinha aquela esclerose múltipla. E ele faz um vídeo pras filhas. E é um vídeo emocionante, eu sou um baita de um chorão, cara, eu sou terrível nisso, italiano, então pra mim é terrível isso, quando fala de família, ainda mais, cara, me machuca muito, me pega muito, né? Sim. Então eu acho que o grande ponto, Felipe e Bruno, assim, pra mim até, eu falando pra mim também e pra todo mundo, eu acho que a gente tem que evitar, porque dizer que vai conseguir eu acho que é difícil, mas eu acho que a gente tá perdendo esse momento presente. Eu acho que... Sabe, eu tô saindo daqui agora já pensando num próximo compromisso e se essa vai ter uma repercussão e pensando, pô, devia ter falado mais de tal produto, sabe assim, chateado com o passado e pensando no futuro. Mas, pô, foi um bate-papo legal pra caramba, conheci gente nova, me apresentei pra um monte de gente. Então por que não falar hoje foi um baita dia? É isso. Então eu acho que a gente, se eu pudesse dizer que ele fala isso, né, e me marcou muito isso, viva no presente. Né? Claro que a gente tem que corrigir erros do passado. Se policiar, e claro todo que a momento, gente tem que pensar em governança. Não estou dando um tiro no próprio pé. Mas eu acho que a gente tem que viver um pouco mais no presente. Eu estava esses dias fazendo uma reflexão, dizendo por que a ansiedade existe hoje. Eu acho que é uma dificuldade comum a todos. Uns com mais, outros com menos. Porque tudo virou a longo prazo. E a gente esquece do dia de hoje. Então o CDB é 30 anos. O dólar é na próxima eleição. E hoje? Sabe? E o de hoje? Então, eu acho que, claro, eu posso falar isso pelas minhas condições. Claro. Então, de novo, sem demagogias ao extremo, mas eu acho que tentar nesse ponto, e aí que eu acho que a demagogia morre. Porque talvez pessoas com menos favorecimentos que eu, talvez vivam mais o presente do que eu. Porque elas acabam tendo muito mais a visão do presente do que a gente. A gente sempre tá pensando no dia seguinte, no próximo compromisso, porque a gente tá em São Paulo e parece que é um erro, é um crime não tá pensando no futuro. Total. Então eu acho que tem que existir um pouco mais desse equilíbrio, de certa forma. Eu tento fazer isso, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes bate o dia difícil, às vezes bate a semana complicada, mas é uma coisa que eu tento passar para mim, para minha esposa, de que a gente tem que talvez ser a palavra meio grato, mas o grato se perdeu, talvez. Eu acho que é um pouco mais... Pô, é o que tem hoje, sabe? Total. E fazer a macarronada com o que tem ali na mesa, entendeu? E aproveitar. Eu acho que a gente deixou de lado isso. Vai ter reflexão. E essa que você trouxe sobre que pessoas talvez com menos instrução
vivam mais presente. Eu cheguei numa conclusão dessa, de que conforme você vai se ampliando em termos de horizontes de conhecimento, mais vai ficando dura a nossa avaliação sobre a vida, porque você começa a entender Sobre que si mesmo, não né? existem soluções simples, nenhum problema complexo se resolve com coisas simples e que tudo é muito complexo. O mundo é muito complexo, né? A entropia do próprio universo faz isso acontecer. Então, se você pega uma pessoa com baixa escolaridade, com baixa condição social e tudo mais, o cara é quase que obrigado a viver no presente. Boa. Por verdade. uma necessidade fisiológica, base de pirâmide de Maslow, mas além de tudo, falta de conhecimento para enxergar além. E se você pegar as pessoas que cada vez mais adoecem por ansiedade, são pessoas que estão com um baita recheio psicológico, intelectual, que faz com que a pessoa padece. Às vezes é louco isso. É verdade. É bem doido isso aí, porque aí imagina que o cara não tem perspectiva. O cara vive hoje falando, graças a Deus que eu sobrevivi de ontem pra hoje. Agradece o alimento. É isso. Mas é o que literalmente. traz naqueles momentos que a gente se emociona, eu já falei que sou chorão, naqueles vídeos bonitos de Instagram. Quando a gente vê que a pessoa tá vivendo aquele dia, porque ela não sabe realmente se ela não vai estar lá, quando tem uma doença, quando tem alguma coisa assim. São os lembretes. E a gente acha aquilo lindo, só que a gente desliga e fica fica ansioso de novo, exato. entendeu? É loucura. Claro, eu não tô dizendo que é fácil, mas eu acho que é isso que tá faltando, a gente ter Fala pra esse minha ponto. esposa que às vezes eu queria só sentar numa barraquinha e ficar olhando pro mar ou pro mato, Exato. sei lá, ficar fazendo nada. Porque tipo, quando você desce, senta assim e fala, cara, não quero mais nada me ouvindo, não quero mais nada, só queria olhar aqui e ficar... Porque a gente não se sente, né? Não, cara... Você se sente no presente? Não, nunca, Você aqui praticamente. tá falando, Nunca. mas você tá planejando o próximo. Cara, você tá pra você ter planejando ideia, a próxima ação, é isso? uma coisa que eu lembro muito, teve um tempo atrás que eu resolvi fazer umas aulas de surf. E aí eu ia lá pra Praia da Baleia pra fazer aula com um cara lá que eu gostei, o professor. E mente empreendedora é foda, né? Porque eu chegava lá, às vezes ele tava sentado olhando pro mar, sem fazer porra nenhuma. Enquanto adorava isso, fazer faz E aí eu isso. falava assim, Nossa, aí eu pra falava mim assim, isso era cara, uma por reflexão, que você cara. não coloca uma barraquinha maior aqui e tal? Ele, cara, mas tô Por bem. quê, né? E eu falava, mas cara, a placa aqui não tá com o número do seu celular. Ah, mas... E aí, de repente, cara, eu falei, e quando não tem aluno? Ele, fico aqui. Porra, fico pensando na vida, várias coisas. Aí, muito doido. uma hora eu olhei e falei É assim, muito doido isso, que cara. inveja. É verdade. Porque ele inveja. tem a oportunidade de sair toda manhã, sentar numa prancha no meio do mar e ficar só esperando a parar no melhor onda, presente. cara. Exato. É. que E não é a loucura. onda que ele planejou, é uma onda que ele vai ter que se adaptar. Pra se adaptar ao que entregou pra ele, o que o mundo Paciência é uma virtude que tá É acabando, cara. animal, doideira isso, cara, cara. é É animal. foda. Tá acabando, né? A gente vê desde relacionamento, né? Pô, relacionamento é difícil pra caramba. Eu sou casado, a gente, pô, amo minha esposa, mas é difícil, pô. É. Claro. É difícil Claro, pra caramba, desafios, pô. É Então, desafio. e por isso acaba. Porque a paciência acabou, É isso. sabe? Então, esse cara tem uma dádiva que é poder estar no presente. É isso. E a gente, às vezes, não pode. Então, se eu pudesse voltar pra trás e de novo, não de encontro ao que eu falei, mas se eu pudesse daqui pra frente tentar em algum momento do meu dia. E aí, talvez por isso que as pessoas, quando têm filho, elas dizem que mudou a vida delas. Porque é o presente. O filho do dia seguinte já não tá igual. É isso. Então, eu não tive filho ainda, a gente Caralho, tá nos verdade, planos, boa mas talvez reflexão. eu acho que é isso. Mas a gente não para pra refletir, a gente para no começo. E Depois... depois a vida vira no automático. É interessante. Hoje a minha filha tá E com aí 2 você- e 3. E eu vivo muito presente com ela, cara. Por causa que... Mas não mudou a Isso tua vida? O machuca presente não demais. passou a Mas ser sabe qual que é o importante? problema? Quanto você já deixou de viver com ela? E coisa que não precisava, Sim. desnecessário. É, cara, vai deixando, a né? sensação que eu O tenho... nascimento Porque é aí você fala assim, não, certeza, mas né? peraí, É. eu vou planejar aqui, porque depois eu vou dar um negócio melhor aqui, vou fazer aqui. Mas você- Vou acabar com o meu argumento. Eu vivo presente com ela por excesso de futuro. Porque eu já sinto você não vai ter, saudades né? antecipadas do tempo passar. Olha que loucura. É doideira. Então eu tenho saudade. não é leve, ele é culposo, pesado. né? Ele é culposo. Eu já. tô vivendo com ela o melhor momento, vivendo o presente. Eu desligo meu celular e eu vou lá brincar com ela de pintar. Que legal. Parabéns. Mas justamente porque eu gostaria de congelar esse momento. E sabendo que ele vai passar, que é excesso de futuro, É muito doido. eu isso. vivo o É presente. muito doido, E cara. minha esposa vira e fala assim, nossa, tá coçando o útero, né? Porque, pô, não vai voltar isso daqui. É isso. É, cara. Só volta se você tiver outro. Exato. Nossa, é Doideira. verdade, né?
Rapaz, baita bate-papo, hein? Lucão. Valeu, Filipão. Obrigado. 1h20, hein? Parabéns, mano. Legal, cara. Parabéns Obrigado. demais. E, pô, você que ficou até o final, muito obrigado por acompanhar. Se você acha que esse conteúdo, esse episódio, essas informações que saíram aqui faz sentido para você, para um sócio, para um amigo, encaminha esse episódio para eles e vamos compartilhar o máximo possível. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para engajar. Valeu, até a próxima. Sucesso! Valeu!